Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes da gente iniciar essa matéria nova dessa semana, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de abrir a Tua Palavra. Obrigado pelas lições que Tu nos tens preparado ao longo da história de nossas vidas, aonde sempre na Tua Palavra encontramos o sustento para a nossa fé. Nos abençoe e nos guie para a devida compreensão do tema que estudaremos e que tenhamos condições, Senhor, de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus luta por vocês. Esse é o leque, o tema, é a essência do que iremos extrair dessa semana para todos nós. Veja, amados, aqui nós temos Josué capítulo 10, verso 42, que diz o seguinte: E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Irmãos, às vezes fica assim um tanto embaraçoso ao estudarmos o Antigo Testamento e perceber essa ideia do Senhor desapropriar nações que já estavam ali estabelecidas e beneficiar outra nação, e principalmente nesse caso aqui de Israel, que nem era nação ainda, estava em formação. E nós aprofundaremos nessa ideia aqui para a gente tentar entender por trás dos bastidores o que a Bíblia revela, o que a palavra de Deus revela, para que a imagem de Deus como um ser justo, correto, eterno, absoluto, pleno de amor e misericórdia, justificaria então essas ações, esses juízos que caíram sobre as nações na história do Antigo Testamento. Mas lembrar, inclusive, pelo que nós já até estudamos, caía também sobre Israel. Não esqueçam disso. Vocês estão lembrados que lá, quando Moisés, lá durante o início do Êxodo, sobe em cima da montanha, os indivíduos ficaram segurando os braços dele para cima, porque quando os braços dele caíam, estava morrendo gente de Israel. O juiz de Deus estava caindo em cima de Israel. Lá no campo de batalha, estava morrendo gente. E os braços estavam para cima, aí eles estavam vencendo. Nós ainda não estudamos a história de Ai, uma cidadezinha pequenininha. Eles derrubam Jericó, a hora que foi atacar Ai matou milhares de israelitas e pôs os israelitas para correr. Tudo por causa de quê? Por causa da cunha de Acã, por causa da capa babilônica que Acã carregou. Nós vamos estar estudando isso aí. O juiz de Deus estava caindo contra quem? Contra Israel. Mas nós vamos estar olhando por trás dos bastidores aqui para entender melhor essa ideia do porquê dessas ações de Deus no passado. Lembrando que Deus soberano, absoluto, criador de todo o universo e participante de um conflito muito maior do que esse que a gente enxerga no campo de batalha ou na nossa vida. Lembrar que um ser criado por ele há bilhões e bilhões de anos, que se rebelou no céu, formou um exército também, e um exército das trevas. Exército esse que nós hoje estamos chegando próximo de assistirmos à dissolução e o extermínio por completo deste exército. O exército das trevas, mas que serão destruídos todos juntos, dentro do tempo de Deus e não do nosso tempo. Mas nós estaremos assistindo e fazendo parte disso. Então vamos buscar entender um pouco mais desse tema que tem muita profundidade. No segundo tema, a iniquidade dos cananeus. Aqui já começa a mexer na ferida. Quando estudamos Gênesis capítulo 15, verso 16, é um texto que já mexe bem fundo na ferida. Preste bem atenção, irmãos. Esse texto aqui foi um diálogo de Deus com Abraão há 500 anos antes do Êxodo, antes de Moisés, aproximadamente 500 anos. Deus estava dizendo para Abraão o seguinte, o que está revelado aqui nesse texto. Está dizendo que
a medida de iniquidade dos amorreus, até ali naquele momento que estava conversando com Abraão, ou seja, 500 anos antes do Êxodo, não estava até na tampa ainda. Deus ainda estava trabalhando com aquele povo. Mas foi neste contexto aqui de Gênesis 15 que ele também comentou com Abraão que a descendência dele seria perseguida, seria oprimida no Egito por 400 anos. Então, quando a gente liga as pontas desse conteúdo, é justamente no verso 13, olhando aí nesse mesmo contexto, então, que nós estamos estudando o verso 16, mas no verso 13 Deus comenta com ele que a descendência dele ia passar 400 anos de opressão lá no Egito. E aonde que Abraão estava quando estava conversando aqui com Deus? Quando Deus estava falando com ele? Estava lá na terra de Canaã. Estava morando lá. É lá que ele estava vivendo. Ele tinha comprado propriedades ali naquele lugar. Então, mas o que Deus estava dizendo para ele ali é que Deus já vinha trabalhando com aquela população, com aquela civilização ali, com os cananeus, e não estava conseguindo êxito, não estava adquirindo êxito pleno para que pudesse poupar toda aquela situação ali. Lembrando que, desde que o pecado entrou nesse planeta, o planeta tem sido dominado pelo paganismo. Toda a vida. As trevas têm dominado o planeta. Assim que o casal saiu do jardim, inclusive, foi tudo que eles viram. Foi só maldição caindo sobre a terra. E de forma seletiva, Deus veio trabalhando com famílias, com pequenos grupos, até que agora, nesse ponto aqui, ele estava começando a formar uma nação. Mas que também, olhando do prisma absoluto da eternidade, ele estava vendo que não ia dar em nada essa questão de nação também. O Messias ia vir, veio para que eram seus, e os seus o rejeitaria. Então todo esse conteúdo aí que Deus estava vendo, ele já estava vendo de trás para frente que os escolhidos realmente são poucos. Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucos têm realmente a opção de escolher a Deus, a verdade, e serem pessoas retas, dignas, diante de Deus e diante dos homens. Não é fácil realmente fazer a entrega do coração a Deus para que Ele nos guie, para que Ele governe os nossos passos e as nossas escolhas. Então observe aí no verso 16, aqui de Gênesis 15, que ele comenta com Abraão que a medida dos cananeus ainda não tinha chegado na tampa, mas que lá, quando chegasse na tampa, ia estar dando aproximadamente após 430 anos, porque dentro do período dos 400 surgiria o governo de José, filho de Jacó, descendente de Jacó, que governaria o Egito e teria uma trégua de 30 anos inserida dentro desses 4 anos de opressão que o Egito executaria em cima de diversas nações do mundo, e de modo especial, se destacando aqui então, a nação da descendência de Abraão, se tratando da descendência de Isaac, da onde se formaria a nação de Israel logo após o Êxodo e após o período dos juízes. Um outro texto bíblico também, não menos importante do que esse de Gênesis que a gente está estudando, seria Levítico 18, entre o verso 24 ao verso 30. Irmãos, aí nesse contexto, Deus faz um comentário assim, que envolve o modo geral, inclusive Sodoma e Gomorra, que era daquela região também ali das proximidades da terra de Canaã, que envolvia a terra de Canaã também, que foi nação que inclusive foi literalmente vomitada da terra. Aí em Levítico capítulo 18, se você analisar lá, você vai perceber esse termo de Deus vomitar nações da terra, de ser jogado, de ser arrastado os seus povos, porque essas culturas, de um modo geral, como semelhantemente ao período antediluviano, chegaram ao ponto de desenvolver religiões que sacrificavam crianças no fogo, que tinham orgias sexuais na tentativa de provocar esses deuses imaginários que eles tinham a fazer o mesmo e de certa forma conduzi-los, abençoá-los, sabe, irmãos? E isso infestou a terra de tal forma que Deus chegou a ponto de vomitar os antediluvianos, se falando então de planeta inteiro, e agora aqui falando de Sodoma e Gomorra também vomitado, e agora se tratando da terra de Canaã então,
que essa iniquidade tão ardilosa, tão maldosa e tão promíscua que contaminou a terra, por esse motivo Deus tentou trabalhar e viu que não tinha como resolver e tirou então das mãos de quem estaria dominando na ocasião do êxodo então, e devolvendo o que de direito já seria de Abraão e muito mais, castigando, executando juízo em cima daquelas nações que vinham contaminando a terra há muito e muito tempo. E essa contaminação, se deixasse continuar como tal, aonde que Jesus chegaria, teria condição de chegar na terra e cumprir com a sua missão? Aonde que eu e você estaríamos hoje tendo condição de ouvir o que nós estamos ouvindo e de conhecermos sequer a oportunidade de sermos pessoas convertidas, mesmo sendo pecadores como nós somos mortais, mas graças a Deus, como pessoas conversas, temos consciência de nossas debilidades, de nossas fraquezas, e dia após dia nós nos entregamos a esse rebatismo diário do Espírito Santo, que sempre nos conduz no caminho que nos leva ao céu. Por isso que Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, dando o verdadeiro tempero da vida de pessoas que estão de fato se preparando para em muito breve abraçar com o Senhor nas nuvens dos céus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, o juiz supremo. Muito bem, aqui analisando Gênesis 18, 25, Salmos 7, 11, 56, 82, 1, 96, 10, também Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 8. Irmãos, em resumo, nós podemos dizer que a santidade do caráter de Deus significa que Ele não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber o seu salário final. Qual é o salário? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Texto revelado, no assim está escrito. Deus revelou guerra. Deus declarou guerra contra o pecado, independente de onde ele fosse encontrado. Fosse em cima de Israel, fosse em cima dos crentes, fosse em cima de quem fosse. Seja hoje, seja ontem, ou em qualquer época da história do pecado. O preço do pecado é a morte. Mas o sacrifício de Cristo garante a minha e a sua salvação. O meu e o seu perdão. Para que nós possamos realmente, com passos firmes, andarmos nos caminhos da luz e convidando outros a caminhar conosco no mesmo caminho, para que em muito breve Jesus possa nos redimir para todo sempre. No quarto tema, desapropriação ou aniquilação? Eis a questão, hein? Aqui estudando Êxodo 23, de 28 a 30, capítulo 33, verso 2, 33, verso 11 e Números 33, 52, dentre vários outros textos que poderíamos aqui citar. Quando a gente analisa 2 Tessalonicenses 2,8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca ou pelo resplendor. Quando a gente analisa todos esses textos e compara com 2 Tessalonicenses 2,8, irmãos, desapropriação ou aniquilação. Irmãos, observe bem, o que aconteceu lá no Antigo Testamento, olhando para 2 Tessalonicenses 2,8, só a história que vai se repetir. Nada mais, nada menos, com uma diferença. Essa de 2 Tessalonicenses 2,8, então, qual será semelhante à do período do Antigo Testamento, não é definitiva ainda. Porque a que vai ser definitiva é após o milênio, relatado em Apocalipse capítulo 20. Quando a cidade santa descer, que esses então, durante aquele pouco de tempo, que no final do verso 3 do capítulo 20 de Apocalipse comenta que eles vão ficar por um pouco de tempo soltos, juntos com Satanás, é quando o grupo todo das trevas estará unidos, aguardando a descida da cidade santa para guerrear na batalha final, que não vai ser batalha nenhuma, porque o fogo e enxofre que vai descer do céu vai aniquilar para sempre com eles. Então, hoje, olhando esse estudo daqui para trás, o que aconteceu lá foi uma desapropriação, porque essas pessoas que morreram em batalha lá, todas ressuscitarão um dia. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, para serem aniquilados de vez.
não serão exterminados. Então, o que vai acontecer em 2 Tessalonicenses 2,8 é a história se repetindo. E o que vai acontecer após o milênio apocalíptico, relatado no capítulo 20 do livro de Apocalipse, esse será a aniquilação, extinção para todo sempre. Então, é importante observar esses comparativos. Lembrando que, analisando o que nós estudamos até aqui nesse tema de hoje, nós percebemos que Deus estava trabalhando com essas nações, tentando restaurá-los, tentando achar caminhos para que isso não acontecesse o que aconteceu. Mas infelizmente não teve outro jeito. Deus fez justiça, executou juízo sobre eles. Como eu comentei também, que Israel não saía sem tomar tinta quando mereciam. Deus é um Deus justo. E quando alguém morria durante as batalhas, tinha propósito, missão. Aqueles que estavam morrendo na batalha, como em quase todas as batalhas que morriam homens de Deus, eram pessoas que já estavam com a missão cumprida. Que Deus, na sua misericórdia, sabia que o momento de garantir a salvação deles era aquele, então permitia o que acontecia, o que aconteceu. E eles morriam em batalha. E hoje não foi diferente, não é diferente. Então as pessoas têm um acidente e às vezes morrem. Às vezes pessoas boas, animadas, cheias de fé, de entusiasmo, do nada morrem também. E a gente fica sem entender, mas gente tranqueira, que podia já estar dando descanso para o mundo, está aí no mundo. Missão. Deus é amor. Deus garante a salvação da pessoa no momento da pessoa certa. No momento certo da pessoa certa. Deus quer salvar tudo. Ele morreu para salvar a todos. Deus é amor. Pense nisso. No quinto tema, livre-arbítrio. Irmãos, se analisarmos Deuteronômio 20, verso 10 e de 15 a 18, o capítulo 13 também, verso 12 a 18, e Josué 10, 40, quando a gente olha para esses temas aqui, irmãos, especialmente a pontuação de Josué 10, 40, que fala que essas regiões citadas nesse texto aqui, que houve extermínio completo de tudo que tinha fôlego de vida, irmãos. Não escapou criança, não escapou animal, não escapou nada. Era ordem absoluta de Deus para que fosse erradicado, exterminado, eliminado, aniquilado fisicamente com tudo que tinha ali. Ou seja, o DNA daquilo que estava vivo ali tinha que ser derramado sobre a terra, para não correr o risco desse DNA brotar de novo de alguma maneira por ali e trazer contaminação de novo, dentro da ótica divina e não na compreensão nossa humana, que é até difícil de absorver tudo isso aqui, mas confiados nos méritos de Cristo e na providência do Criador e mantenedor de tudo e todos, não é difícil da gente poder aceitar e prosseguir na compreensão do tema. Um exemplo prático que nós tínhamos aqui para comparar, como eu comentei agora há pouco, Jericó, a maior cidade, e as suas adjacências que eles foram dominando, eram povos que não tinham mais o que ser feito, à exceção de Raabe, em cima da casa de Raabe, dos seus que ela trouxe para dentro da sua casa, que a sua influência trouxe para os pés de Cristo, para os pés do Salvador. Só essa casa, só essa construção ficou de pé, e aquela descendência foi o que sobrou, o que restou do que prestava em toda aquela região. Essas escaparam, estava ali. Mas olha que dentro de Israel tinha uma tranqueira, tão tranqueira, que era Acã e seus filhos. Irmãos, Acã pertencia à tribo de Judá, irmãos, da tribo que ia nascer Jesus. Olha a tranqueira. E curioso, Raabe também, ela foi inclusa dentro dessa tribo, a tribo de Judá, a tribo que ia nascer Jesus, irmãos. Olha, dentro dessa tribo, que tanta confusão que a gente já consegue relatar e registrar para trás mesmo. Vocês lembram da história da descendência de Jacó? A hora que ele acabou tendo que casar com ela e teve filho com a nora,
Irmãos, que tanto de confusão! E Deus, no seu amor e misericórdia, procurando filtrar, limpar, moldar tudo, para poder chegar à condição de um dia, nessa descendência, o Messias chegasse e pudesse trazer algo novo e salvação para o povo. Acã era da tribo de Judá, irmãos. E olha o que acontece aqui. Deus fala para ele, olha, é para entrar e erradicar com tudo. Acã vai lá e resolve esconder a capa babilônica, cunha de ouro e tal, trazer, enterrar na sua barraca lá e deixar ali. E por causa desse pecado que ele cometeu, dessa heresia, dessa loucura que ele cometeu, quando Israel foi enfrentar Ai, uma cidadezinha pequitita, o exército de Ai, pequenininho, irmãos, colocou Israel para correr e matou milhares de israelitas por causa do pecado de Acã. Josué ficou assim, sem saber o que era aquilo, e foi conversar com Deus, e Deus lança a sorte para você ver o que está acontecendo lá, o que foi a ordem que eu dei e o que aconteceu. Quando vocês entrarem em Jericó, pronto, descobriram a família de Acã, teve que enterrar Acã com a família e tudo lá, debaixo de pedra. Entende, irmãos? Os gibeonitas, semelhantemente a Raabe, foram preservados. Também com mentirada e com um monte de coisa errada. E, no entanto, foram preservados. A Raabe era meretriz, foi preservada. Mudou de vida, se converteu. Os gibeonitas também mudou de vida, se converteram. Mas que preço alto é esse, irmãos? Livre-arbítrio. Todo mundo tem livre-arbítrio, mas cada um escolhe o destino que quer. Presta atenção, fiquem atentos. Sexto tema, o príncipe da paz. Bacana isso aqui também, irmãos. Se a gente olhar no Antigo Testamento, Isaías 9,6, 11, 1-6, 60,17, Oséias 2,18, Miqueias 4,3, irmãos, todos esses textos aqui estão nos mostrando um paralelo claro, que o mesmo príncipe da guerra que estava ali, manifesto no Antigo Testamento para todo lado. Esse príncipe da paz, mencionado aqui nesses textos que nós citamos, em contraste com o príncipe da guerra, que é o mesmo personagem, nós estamos falando da mesma pessoa, que garantiu para Moisés lá no monte, que ele iria à frente das batalhas, que ele iria ganhar as batalhas por Israel, se Israel andasse alinhado com a orientação dele. Esse mesmo príncipe da paz, esse mesmo príncipe da guerra, que garantiu as vitórias de Israel, ele viria como príncipe da paz. Mas ensinando uma paz que não é essa paz mundana que a gente entende por aí. O mesmo Paulo, que escreveu o 2 Tessalonicenses 2,8, também escreveu o 1 Tessalonicenses 5,3, que diz o seguinte: e quando disserem a paz virá de repentina destruição. Ou seja, o Messias vem mostrando uma paz que não é mundana, mas o mundo tenta imitar, usar desses ganchos para enganar a humanidade, e pregando, professando uma paz bélica, né, à custa de bala, né, porque a Organização das Nações Unidas julga as questões internacionais, e vários órgãos internacionais fazem isso, né? E de uma forma ou de outra, se alguém não concorda com esse nível de paz de bala, né? Paz bélica, se não concorda, entra todo mundo, vai lá e oprime aquela nação e toma aquela nação. Então o mundo tem suas formas de julgar e fazer seus julgamentos e seus juízos, né? Mas Deus está de olho em tudo, está sabendo o que é justiça, o que não é, o que é ganância, o que não é. Então, a paz que o príncipe da paz viria ensinar, que foi aquele mesmo da guerra, é o mesmo que também, lá da Cidade Santa, quando estiver descendo no milênio, vai aniquilar, extinguir para sempre, com o pecado e pecadores, e com tudo aquilo que já fez mal e não teve conserto na história do grande conflito entre o bem e o mal. Esse príncipe da paz veio para que eram seus, inclusive, e os membros da sua igreja mesmo rejeitou e exigiu do Império Romano, porque eram grandes contribuintes, né? Na ocasião, eram os principais contribuintes para com o governo, e exigiu
do governo local, então, representante de Roma, que no caso era Pilatos, exigiu a execução, o assassinato, porque não tinha prova de crime contra ele. Exigiu que ele fosse exterminado. Ele foi exterminado, mas ressuscitou no terceiro dia. Então, esse príncipe da paz ensinou qual é a verdadeira guerra que existe, que nós temos que vencer. É aquela que está dentro de nós. Para que nós enxerguemos dentro de nós, potencialmente, a maldade sem Deus em nós e potencialmente o reino de Deus dentro de nós. E quando nós optamos de acessar a luz desse reino que está dentro de nós, que ele disse, o reino de Deus está dentro de vós, nós entendemos o sentido da vida. Nós passamos a apreciar o verdadeiro sentido da vida. Não é para agradar fulano e nem beltrano, é para agradar a Deus. Servir a Deus em espírito e em verdade, porque Deus procura tais que assim o adorem. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Pessoas sinceras, pessoas de coração limpo, pessoas que não vivem para agradar o mundo à sua volta, mas vivem para agradar a Deus e andarem com retidão e com justiça. E somente Deus, esse Deus, tem a habilidade, se nós permitirmos, de nos moldar para que sejamos um vaso perfeito nas suas mãos para transmitir, cumprir com a missão que nós temos diante dele e diante dos homens. O príncipe da paz. Que sentido bonito o Antigo Testamento mostra em paradoxo e em paralelo o príncipe da guerra e o príncipe da paz, que mostra esse verdadeiro sentido. E essa paz que o mundo aqui está pregando, é ela que vai nos meter debaixo do maior conflito. Quando disserem a paz virá repentina destruição. Estamos vivendo esse momento. Desde que aconteceu a história da doença braba que espalhou sobre a face da Terra, né? Que movimentou com o planeta Terra. Depois do dilúvio, somente esse fato movimentou o planeta, mexeu com o planeta. E por trás dos bastidores, os responsáveis dentro desse grande conflito, esses demônios, estão exatamente preparando para a última arrancada de assolação contra o povo de Deus. Assolação essa profetizada no sermão profético por Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 15. Presta atenção no que disse o profeta Daniel. Quando o assolador mostrar os dentes, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça. Já pula no quintal e vaza. Quem estiver no campo, não volta nem para buscar sua capa. E cuidado, para que a vossa fuga não caia nem no inverno e nem no sábado. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia. Falsos cristos, falsos profetas surgindo. Fique atento, irmãos. Fique atentos. Quando disserem a paz virá repentina destruição. Esse é o momento que nós estamos vivendo, irmãos. Estamos prestes a ver esse estupim explodir com essa bomba do grande conflito na nossa história. E aí, você já tem o seu lugar para ficar? Está de olho? O que você está esperando? Sétimo tema, tarda, mas não falta. Queria citar um texto inspirado em Patriarcas e Profetas, 428 a 430, também citada no Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 1110, que diz o seguinte: Deus é tardio para se irar. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça para que pudessem se familiarizar com Ele e com seu caráter. A condenação delas foi de acordo com a luz dada, pelo fato de haverem recusado receber essa luz e por terem escolhido seguir os seus próprios caminhos ao invés de os de Deus. O Senhor deu razão pela qual não desapossou imediatamente os cananeus. É que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Lembra o que ele falou para Abraão? Pois é. Através de sua iniquidade, eles estavam gradualmente chegando ao ponto em que a longanimidade de Deus não mais poderia ser exercida. 430 anos depois, né?
até que esse ponto fosse alcançado e a medida da iniquidade estivesse incompleta. A vingança de Deus então seria adiada, enquanto essa medida não atingisse o ponto em que Deus executaria o juízo. Aqueles que invalidaram a lei de Deus avançariam de um estágio de impiedade para o outro. Os filhos herdariam o espírito rebelde dos pais e fariam pior do que esses já tinham feito, até que a ira de Deus caísse sobre eles. A punição não foi menor por ter sido adiada. Foi simplesmente exata. Ó Senhor, sabemos que Tu és um Deus poderoso e justo, que cuida de todos nós, misericordioso, nos dá o livre-arbítrio, mas nos dá a orientação suficiente para encontrarmos o caminho certo. Nos dá o perdão, nos dá o arrependimento e nos dá a capacidade de trilharmos com segurança, principalmente permitindo que Tu guie a nossa vida. Nos prepare para o Teu reino a nós e aqueles que nos cercam. E nos abençoe para que tenhamos êxito no cumprimento de nossa missão. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.